Bom dia, professor, bom dia a todos que estiverem assistindo, bom dia, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre secagem e armazenamentos de grãos. Qual que é a importância técnica do manejo de grãos, qual que é o manejo certo para tirar da lavoura e principalmente a sua qualidade após o armazenamento. Temos hoje a introdução da apresentação, onde possamos analisar a secagem adequada é crucial para preservar a qualidade dos grãos, vamos comentar mais para frente. O armazenamento insuficiente pode resultar em perdas significativas em produtividade e valor comercial, não ter onde armazenar ou ter dificuldades. Técnicas de secagem e armazenamento que impactam diretamente na durabilidade e na segurança alimentar desses grãos, na sua qualidade em si. Vamos começar falando da capacidade estática do Brasil hoje. A capacidade estática nada mais é do que a capacidade máxima de toneladas de grãos armazenados em um local em um momento, ou seja, a sua lotação máxima do armazém em quantidades de toneladas, limite dele, sem entrar e sem sair o grão armazenado. Situação atual tem um déficit de 180 milhões de toneladas no Brasil, visando que hoje, só no Mato Grosso, pensando em termos de soja a gente tem a colheita em média de safra 2024-25, 48 milhões de toneladas, só no Mato Grosso. Onde entramos na armazenagem de grãos. Temos o tipo convencional, o tipo granel sólido. Tipo convencional, a gente pode ter produtos ensacados ou embalados, que seriam em quantidades de 50 ou 60 quilos. O tipo granel, tipo sólido, seria o grão solto, o grão que geralmente a gente tira da lavoura e leva para armazenar no armazém, que seria soja, milho, culturas afins. Hoje, o nosso déficit encontra por conta dos credenciamentos de certificação, para ter seu armazém validado, ter seu armazém privado e poder ter ele credenciado para, enfim, colocar estoques públicos. O credenciamento é o que habilita o armazém para receber estoques públicos. O credenciamento nada mais é do que você passar por todas as normas que o governo pede para você poder armazenar grãos públicos. Tem a certificação, que garante que o armazém atende os padrões técnicos e sanitários, que todo armazém tem que ter, todo armazém tem que passar por essa certificação. E tem os armazéns que não são credenciados, que seria o para uso privado, seria o armazém fazenda, seria o armazém para você terceirizar para o seu vizinho, você terceirizar para a região, mas não para você usar de estoque público e nem para fazer de multinacionais ou de outras empresas maiores. Quais que são os conceitos? Grãos que são higroscópicos absorvem e perdem água do ambiente, ou seja, da umidade relativa do ar. Podendo, se você deixar ele em espaço aberto sem estar em armazém, ele pode variar conforme a umidade do ambiente em volta. A variação do teor de água na semente conforme a temperatura e a umidade do ar. Ele pode variar, se a umidade choveu, ele está em exposto, choveu, está com umidade de 80%, ele pode variar na sua água interna do grão. Onde climas tropicais como nossa região, Mato Grosso, Centro-Oeste, nessa região mais focada, tem armazenamento de 12 a 13% de umidade, seria o que fica armazenado nos armazéns. Principais desafios, principalmente, como eu havia comentado, o déficit na capacidade estática, onde falta armazéns para, se precisar não fazer, não vender, nem tirar, nem comprar, vamos guardar toda a nossa safra, vamos deixar guardado, a gente não consegue, temos déficit de 180 milhões de toneladas. Dependência de armazéns sempre externos, e créditos
para a construção e modernização das unidades. Geralmente tem os armazéns que precisam de reforma, precisam ser certificados de novo, ou, enfim, quer credenciar ele, falta o crédito e falta o apoio para essas fins. E para a construção de novos armazéns. Voltando na parte água nas sementes, importância da tecnologia da semente. Para ter qualidade na semente, ela tem que estar com o teor de água ideal na sua proporção de massa. Geralmente, para armazenar de 12 a 13% de umidade relativa no grão, em comparação à sua massa, na massa da semente, tem que estar de 12 a 13% de massa de água dentro da semente. Por isso, manter a qualidade e manter seu armazenamento por longo prazo, sem perder proteínas, amidos e lipídios. O que acontece? Proteínas são compostos mais higroscópicos, absorvem mais água. Ela absorve mais peso por grão. O amido absorve menos proteína e os lipídios hidrofóbicos absorvem pouca água. Ou seja, tem que estar sempre nesse meio termo para balancear. O processo de secagem. O processo de secagem, ele vem desde a parte da colheita, aonde você procura buscar o grão na umidade mais próxima do armazenamento e com o ponto de maturação da cultura, ou seja, soja, ou seja, milho, seja qualquer outro grão que for armazenar em armazém com secador, você procura tirar ele da lavoura quando está no seu ponto de maturação ideal, tendo visão que, tirando da lavoura com seus 14, 15% de umidade de água na semente, levando para o armazém, tem um tempo de transporte, logística, passando pelos todos os processos de armazéns, balanceando essa temperatura para 12 a 13%, sendo um grão que vai ter uma umidade ideal, tendo a qualidade e durabilidade maior nesses grãos que vão ficar armazenados. Se você fazer uma secagem inadequada, que pode perder a umidade, ou você vir com a umidade muito alta e ter que secar ele, forçando a ficar 12 a 13 graus. Você vai perder qualidade, você vai perder proteína, você vai perder peso do grão. Você vai perder infinitas consequências por você forçar a secagem dele. E você levar o grão muito seco também, consequentemente você pode perder proteína, pode perder peso de grão. Quanto menor a umidade, vai ser menor a umidade e menor as proteínas. Para você ter a qualidade do grão, além da umidade ideal para armazenamento, você tem que ter sempre a limpeza, a separação e identificação. A limpeza é sempre manter o grão fora de patogênios ou fora de alcance de alguma que possa interferir na sua qualidade, principalmente no armazém, sempre ter a sanitização, sempre estar limpo, livre de qualquer patogênio ou qualquer praga já relacionada, de contaminações, e sempre controlando a umidade. Com umidade mais alta, temperatura alta, é um ambiente favorável para a proliferação. E a separação, separar lotes para garantir qualidade e frescor. Isso é principalmente nas sementes, né? Quando vai separar o grão para semente, você sempre separar um grão sempre com a pureza maior, sempre com a pureza boa, com a qualidade de grão, onde você não vai ter grãos avariados, não vai ter grão danificado, sempre padrão, separado sempre em lotes, garantindo a qualidade. E a identificação, monitorar os lotes, sempre, inclusive a semente ou armazém, sempre está rotacionando os grãos, sempre está mexendo e sempre observando para não ter o problema de você ter alguma influência, alguma variabilidade nesses armazéns, nesse grão do armazém, ou perdendo a qualidade. Um grão avariado, um lote meio
começando a apodrecer, um lote com outra umidade, sempre está cuidando, sempre está avaliando. E existem dois tipos de armazéns, como silos e armazéns climatizados, ou seja, você consegue manter a temperatura e a umidade do grão. E tem também os secadores, né? Tem armazém que não tem secador, você simplesmente tem que chegar com o grão já na umidade certa e armazenar, ou você tem que passar pelo secador. Armazéns com controle de temperatura e umidade, que é fundamental, mantendo sempre o ideal para a qualidade. E, igual eu comentei antes, preservação de pragas para prioridade, evitar perdas significativas e você conseguir manter sempre um padrão, sempre limpeza. E sem praga, sem nenhum patogênio. O que é a importância? A secagem e armazenamento adequado preserva a qualidade, evita perdas. O valor comercial do produto, do grão. O que acontece? Quando você tem um grão com o peso ideal, você colheu com a maturidade certa da planta, o final de ciclo certo, você colheu 100 grãos avariado com a pureza de sem ter semente de fedegoso, sem ter um carrapicho, sem ter nada, sempre limpa pureza. Você passa por todos esses processos de armazenamento, com todos os cuidados do armazém, um armazém limpo, um armazém qualidade, certificado, onde você tem o controle de temperatura, o controle de umidade. O grão chega de 13 graus, 14 a 13 graus. 14 a 13% de umidade. Você consegue rentabilizar muito mais. O teu grão ele tem um valor por manter e segurar as proteínas e o seu peso. Fora que você tem a qualidade de não ter o grão avariado, você tem o grão perfeito. Isso você garante o seu valor de mercado e beneficia toda a cadeia. Você faz todos os processos certos. Normas e referências. A conformidade com a legislação garante a segurança do armazenamento. Igual tem a certificação, você sempre tem que manter os padrões de qualidade. Manuais de diretrizes que oferecem orientações essenciais para as melhores práticas na secagem. Tem toda a cadeia certa para você fazer a secagem do grão, para você ter um armazém com secador. E atualização constante de referências, você tem que estar atualizando o armazém. Se ele está com qualidade, se ele não está com qualidade, você tem que deixar ele sempre regular com as técnicas cruciais. Secagem e armazenamento de grão são cruciais para a qualidade e produtividade. E rentabilidade principalmente. Você tem um grão de qualidade, você não perde dinheiro, você não perde peso, você não perde proteínas. Você tem um grão sempre mais bem avaliado no mercado. A apresentação foi isso. Espero que tenha escorrido um pouco, explicando um pouco de como funciona a secagem e quais cuidados tem que ter. Agradeço a atenção.